Sejam muito bem-vindos. Acho que vamos poder compartilhar uma série de informações com vocês que serão extremamente interessantes. Então eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Bom, o meu conceito é: nós precisamos mostrar para as pessoas tudo o que eu acabei aprendendo e observando dentro desse universo de criptomoedas. E vou tentar passar isso da maneira mais didática possível e da maneira mais clara possível para que os amigos entendam por que é importante a gente conhecer e compreender um pouquinho o que é esse mundo que gira em torno das criptomoedas. Nós precisamos ver quais são os tópicos que vão ser abordados. Nós vamos falar sobre o que são as criptos, como é que a gente pode abrir conta numa diferente exchange, o que é uma exchange. Vamos falar um pouquinho sobre criptoeconomia, quais são os conceitos mais importantes dentro de criptoeconomia. Vamos tentar conhecer um pouquinho as diferentes plataformas que existem, como é que a gente faz uma compra, como é que a gente faz uma venda, como é que são os tipos de ordens. Vamos também falar um pouquinho como é que a gente pode construir uma carteira de criptoativos e por que é interessante construir uma carteira em criptoativos. O que significa paridade, como é que é a relação das criptos com o mercado. Como é que a gente vai criar as diferentes ordens, uma ordem de compra, uma ordem de venda. Vamos falar um pouquinho sobre tipos de ordens, mercado, ordem limitada, ordem stop, ordem start. Quais são as funções e quais são as estratégias mais interessantes que existem em criptomoedas. Depois, amanhã, nós vamos falar sobre controle de risco, nós vamos falar sobre risco de ruína, nós vamos falar sobre assimetria de risco, nós vamos falar sobre uma série de outros aspectos que também são extremamente importantes na atividade. Quem está, digamos, querendo entender um pouquinho e trabalhar um pouco esse conceito de criptomoedas. E aí, no treinamento em si, vamos falar muito também das questões de análise técnica para criptomoedas. O que funciona, o que não funciona, o que eu percebi que é mais frequente, o que eu percebi que não é tão frequente assim, quais são os indicadores mais eficientes, como é que funcionam as questões de price action dentro de cripto, como é que eu leio um gráfico, especialmente isso, né? Porque muitas pessoas não sabem nem sequer isso. O que eu vejo dentro de um gráfico, o que eu consigo traduzir dentro de um gráfico e por que olhar um gráfico pode ajudar a gente na tomada de decisão de uma cripto ou na decisão de sair de uma determinada criptomoeda. Mas antes, vamos entrar aqui nesse texto, que é uma questão mais interessante, assim, o que são criptomoedas? Para que elas existem? Por que elas foram criadas? Bom, criptomoedas, meus amigos, nada mais são do que ativos tokenizados, tá? Que representam um determinado valor. Vamos traduzir isso? É basicamente um token digital que vai estar representando um valor específico. Nem todas as criptomoedas são iguais. Algumas blockchains são melhores do que outras, algumas têm limite de produção, outras são ilimitadas. Nós vamos falar muito sobre isso, tá? As grandes vantagens que existem para se trabalhar nesse mercado primeiro, as taxas são muito baixas. As taxas de operações elas são realmente muito baixas. A gente consegue fazer transferências de valor internacionalmente. Pode mandar dinheiro daqui para a Austrália, para o Japão, para os Estados Unidos com muito mais velocidade, com custos operacionais bem mais acessíveis. A gente tem um mercado que roda 24 horas por 7, ou seja, para quem não pode operar o mercado financeiro durante o dia, porque trabalha ou alguma outra atividade, pode sim olhar o mercado de criptos durante a noite ou até mesmo de madrugada. Infelizmente, o momento em que o mercado de criptos está mais ativo, está mais desperto, está mais até mesmo veloz, é justamente no período das 4 da manhã até mais ou menos umas 6, 7, 8 da manhã, que é quando nós temos a Ásia operando criptomoedas com mais força. Mas notem, as criptomoedas, especialmente vamos falar do rei, que é o Bitcoin. Ele é basicamente a representação digital de um valor. E, naturalmente, ele vai depender da confiança que as pessoas têm na utilização daquela moeda. Com a maior parte das moedas que existem no mundo, moedas fiduciárias, elas dependem muito da confiança do que está por trás daquela moeda especificamente falando. Esse gráfico é interessante porque ele mostra basicamente que o uso das criptomoedas no mundo está crescendo no mesmo ritmo que a internet vem crescendo nos primeiros anos de sua existência. O que significa que a adoção de criptomoedas ela está fluindo na mesma velocidade
que a adoção da internet evoluiu no início da sua existência, e se nós continuarmos nesse ritmo, a quantidade total de pessoas do mundo que vai estar utilizando criptos nos próximos anos é realmente muito importante se a gente continuar seguindo nessa atual velocidade de crescimento. E por isso, na medida que a gente entende que cada vez mais nós teremos pessoas usando criptomoedas no mundo, e muitas dessas criptomoedas elas têm uma oferta limitada, elas têm uma quantidade máxima de produção delas, a gente começa a entender que isso, trazendo o conceito de oferta e procura para o mercado de criptos, nós podemos entender sim que existe um espaço de valorização muito grande para esses determinados ativos. Só que, como eu mencionei, nós estamos vivenciando agora talvez o momento mais pesado nas criptomoedas de muitos e muitos anos. É o período que nós chamamos de inverno das criptos. Então, assim como as ações têm movimentos de alta e de expansão muito violentos, e elas têm também movimentos de recuo muito importantes, esses momentos de recuo, essa sazonalidade, digamos assim, essa estação do ano ou estações do ano que não são tão favoráveis, elas costumam assustar muitas pessoas que estão entrando no mercado. A gente tem que entender que isso é normal, isso faz parte do ciclo econômico natural do mundo. As coisas expandem e retraem, expandem e retraem. Nesse momento, nós estamos em um momento de retração do mercado de criptos, não apenas do mercado de criptos, mas do mercado de ações também. Isso haja vista todo o cenário conturbado que nós estamos vendo do ponto de vista geopolítico. Bom, mas notem este gráfico específico, o gráfico do BTC contra o gráfico do dólar. Aqui, vocês não precisam ser nenhum gigantesco gênio em observar um gráfico, mas a gente consegue ver aqui a movimentação de longo prazo do BTC. Esse é um gráfico semanal, em que ele vem se valorizando ao longo do tempo, mas durante o movimento de valorização dele, veja que a gente teve alguns períodos de recuo importantes, como essa fase, foi praticamente 1 ano e meio de recuo, 2014, 2015, como esta fase aqui, mais 1 ano inteiro de recuo, 2018, 2019, e esse momento atual que nós estamos vivenciando. O que esses três momentos, esses momentos de inverno, eles têm e que estão, digamos assim, associados? A aproximação desta região que vocês estão vendo aqui, que é basicamente a média móvel de 200 semanas, ou seja, o preço médio que se pagou por BTC nas últimas 200 semanas é representado por essa linha em branco. E nós estamos tocando justamente esta região agora. Nas últimas vezes que a gente atingiu essa região, essa movimentação aqui foi uma movimentação maior do que 2.000%. Essa movimentação aqui, uma movimentação de quase 370%, e essa movimentação aqui, uma movimentação de 650%. A gente não tem como saber se é exatamente isso que vai acontecer nos próximos meses, se a gente vai ter uma nova valorização e uma nova movimentação de alta, isso é impossível antever, mas o que nós podemos ver aqui embaixo, e durante o nosso treinamento eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza o IFR dentro do universo de criptos, para poder capturar esse tipo de fundo e muito possivelmente esse tipo de fundo aqui. Então é sobre isso que nós vamos falar. É justamente sobre esses pontos que nós vamos estar conversando. Como é que eu vou olhar um gráfico e entender se é um bom momento de compra ou se é um bom momento de eu ficar de fora do mercado. Esse vai ser o nosso principal foco, mostrar para vocês isto. E a partir disso, então, a gente conseguir entender se a gente tem que estar trabalhando na ponta da compra, se quiser estar trabalhando na ponta da venda, ou se a gente tem que estar completamente de fora do mercado. Porque às vezes, estar de fora é se posicionar. E eu quero mostrar aqui uma coisa importante para vocês quando a gente fala da questão de criptos. A gente tem diversos tipos, como bem mencionado, o Bitcoin, que basicamente é uma moeda digital, ele não tem como objetivo ser nenhum tipo de
de protocolo ou nenhum tipo de blockchain para outras moedas. A gente tem o Litecoin, que é basicamente um fork do Bitcoin. A gente tem o Bitcoin Cash, que é um fork de fork. A gente tem o Ethereum. E o Ethereum, ele permite criar tokens de outros ativos. Então ele permite criar tokens e, portanto, o Ethereum ele funciona como uma base de plataforma para criar outras moedas, outras criptos, e dessa maneira funcionando com mais utilidade do que o BTC em si, que tem como foco principal ser uma moeda e ponto. Então o Ethereum não é a mesma coisa que o Bitcoin. A Binance Coin, a Cardano, a Polkadot, a Solana, que são outros protocolos, outros tokens que são utilizados. Nós temos as bobagens, que são chamadas tokens de lixo. Em inglês eles usam um termo um pouquinho mais deselegante, né? Nós teremos tokens de protocolos, nós teremos tokens de exchanges, nós teremos tokens de DeFi, teremos tokens de ações. O que seria o token de ação? Vou tentar traduzir para vocês. Vocês pegam uma ação da Vale, vocês compram um lote de, vamos botar um lote de 50 mil ações de Vale do Rio Doce, vocês deixam elas lastreadas e vocês tokenizam isso. Então, cada um token de Vale vai valer uma ação de Vale. E você consegue, então, disponibilizar isso para ser operado no mundo inteiro. Qual que é a vantagem disso? Bom, a gente sabe, por exemplo, que hoje estrangeiros na Europa não conseguem investir aqui no Brasil porque eles não têm CPF. Mas eles gostariam muitas vezes de comprar uma ação da Vale. Então, o que eles fazem? Poderiam comprar um token de Vale, porque o token ele é negociado a nível mundial. E essa é uma das grandes vantagens das criptomoedas. Qual? Liberdade financeira, completamente descentralizado, sem o governo colocando as restrições e as limitações que naturalmente eles colocam em tudo que eles fazem. Então, quando a gente fala das diferentes criptomoedas, a gente tem que entender qual é a criptomoeda que a gente está mexendo, o que a gente está colocando, por que a gente está trabalhando aquela cripto em si. E para que a gente consiga fazer isso, antes de eu entrar um pouquinho no aspecto no aspecto da criptoeconomia, eu queria que vocês entendessem como funcionam as coisas de uma maneira geral. Tá? A gente vai ter o dinheiro, dólar, ou real, ou euro, entrando no mercado de criptos. Então tu pega o teu dólar, ou pega o teu real, e aí você vai transformar isso. A maior parte das pessoas, quando entra no real, entra pela porta da frente, comprando o rei absoluto das criptomoedas, que é o Bitcoin. O Bitcoin, porque ele tem um valor nominal mais alto e porque basicamente ele já existe há mais tempo, ele é menos volátil que as outras criptomoedas. Ele é um pouco mais estável, ele é mais conhecido e ele tem uma capitalização de mercado que é a maior de todas as criptos. Eu vou mostrar depois isso para vocês em seguida. Depois do Bitcoin, a gente tem aquelas que seriam as 10 criptomoedas mais capitalizadas, que seriam a corte do rei, digamos assim. E que muitas pessoas vão para ali porque elas buscam ali uma valorização, uma movimentação mais rápida do seu dinheiro. Elas são mais voláteis, mas elas são bastante conhecidas. Depois dessas 10 mais capitalizadas, nós vamos para aquelas que seriam chamadas de baixo clero, entre 10 a 50 mais capitalizadas. A volatilidade aqui começa a ficar bem mais absurda, bem mais intensa. E aí, por último, a gente entra naquelas que estão sendo lançadas agora, que são realmente as que têm pouquíssima história, valor nominal baixíssimo, e as valorizações percentuais são imensas, são gigantescas. Como é que a gente pode ver isso? Vamos entender isso daqui um pouquinho. Deixa eu colocar aqui na tela essa referência aqui que é importante. Esse site que vocês estão vendo é o CoinMarketCap. Ele é um site extremamente importante para qualquer pessoa que queira aprender um pouquinho sobre criptos. Na verdade, isso aqui é o Google das criptos, é o CoinMarketCap. Tudo que vocês precisarem entender, aprender e olhar sobre uma cripto vai estar aqui presente, as informações principais. Então, quando a gente entra aqui na página inicial, a gente tem essa parte aqui de criptos, aqui será a parte das plataformas. Ah, eu não entendo bem inglês, Alexandre. Não tem problema, você vem aqui na parte de English, clica aqui, português. Ajeitar o português, aqui, português Brasil. Pronto, ficamos em português, fica mais simples para a maior parte das pessoas.
Então aqui a gente tem as criptos, aqui está errada a tradução, não é trocas, aqui quer dizer exchanges. Exchanges que seriam as plataformas operacionais, as corretoras, entre aspas, que nós poderíamos fazer nossas compras, informações sobre elas. NFTs, portfólio, lista de interesse, produtos. Mas vamos olhar aqui primeiro as criptos. Veja que aqui aparece as maiores criptos por capitalização de mercado. E a gente pode definir essa capitalização em reais, ou se a gente quiser utilizar isso em dólar, a gente escolhe aqui a moeda. Vamos colocar aqui em dólar. E aí, com isso a gente tem as capitalizações de mercado em dólar. Vejam que o Bitcoin, neste momento, tem o quê? Tem em torno de 551 bilhões de dólares de capitalização de mercado. E isso é obtido basicamente pela quantidade de volume existente multiplicado pelo preço atual do BTC. A gente tem o Ethereum, que é a segunda moeda com a maior capitalização. Depois aqui a gente vê algumas outras moedas aparecendo. Essa aqui é a Tether, essa aqui é o USDC. Essas duas aqui, elas são stablecoins. Eu vou entrar em seguida com vocês. O que é uma stablecoin? A stablecoin nada mais é do que uma criptomoeda que tenta representar a movimentação de uma moeda fiduciária. É isso. Então, quando tu pega um dólar Tether, tá? O dólar Tether, digamos que a gente tivesse, quantas dólar Tether existe no mercado hoje rolando? A gente tem um fornecimento de 72 bilhões de dólares Tether circulando no mercado, 72.537. Então, para que essas dólar Tether sejam criadas, teoricamente, nós deveríamos ter 72 bilhões, 537 milhões, 249.554 dólares depositados numa conta que teriam então criado esses dólares Tethers que estariam circulando no mundo hoje. A mesma coisa para o USDC Coin, que é um outro tipo de stablecoin que tenta simular o movimento do dólar. Isso tudo para o quê? Isso tudo para que quando você venda a sua criptomoeda, você não tenha que voltar para a moeda fiduciária, você possa continuar dentro do universo de criptos. Então, as stablecoins são utilizadas nesse sentido. Existem stablecoins que representam ouro, existem stablecoins representadas com euro, com o Brasil Real, com diferentes tipos de criptomoedas, com diferentes tipos de fiduciárias, melhor dizendo. Veja que depois a gente tem algumas outras entrando aqui, Binance USD, a Ripple, a Cardano, a Solana, a Dogecoin, Polkadot, Tron. E se a gente quiser mais informações sobre, por exemplo, cara, eu quero saber quais são as criptos que são lançadas hoje, a gente pode entrar aqui, quais são os destaques. Veja que os destaques aparecem, quais são as criptomoedas que estão mais sendo comentadas no momento, as tendências, né? Quais são as criptomoedas que estão com os maiores ganhos no dia de hoje. Então aqui está a VAX, hoje teve um ganho de 319% em 24 horas. As maiores perdas. Aqui a gente consegue ver quais foram adicionadas recentemente, ou seja, aquelas que sofreram um processo de ICO, que seria a oferta inicial do dia, aparecendo aqui. E às vezes a gente pode encontrar alguma oportunidade interessante aqui. Aqui elas estão sendo mais visitadas no dia de hoje, portanto chamando mais a atenção das pessoas. E quando a gente volta para a classificação das nossas criptos, aqui, se a gente quiser uma informação mais específica a respeito de uma determinada cripto, por exemplo, quero saber um pouquinho mais sobre a Tron, tu pode clicar aqui, e aí você tem informações muito importantes aqui, e que vão trazer muito da criptoeconomia, inclusive, para nós, para que a gente possa entender um pouquinho mais como é que funciona a ideia daquela cripto especificamente. Então a gente consegue ver alguns dados que nos atraem ou que nos afastam de uma determinada criptomoeda. Vamos pegar aqui a Polygon. Vejam que a Polygon Matic, a gente consegue olhar aqui o valor dela em dólares. Se a gente quiser botar em real, podemos pedir em real. Aqui a gente consegue ver qual que foi a máxima das últimas 24 horas, a mínima das últimas 24 horas. Se a gente quiser colocar aqui, cara, eu quero a máxima e a mínima do último mês. Tu coloca aqui, a máxima do último mês, 1,24. A mínima do último mês, 0,50 centavos de dólar. E a gente consegue ver aqui o volume negociado no dia, quanto em dólar ou quanto em real, se a gente quiser.
A gente consegue ver aqui basicamente o fornecimento circulante, quanto de Matic foi negociado nas últimas 24 horas. Veja que o fornecimento máximo, que é o supply máximo, é a quantidade máxima de Matics que seriam entregues para o mercado. Não vai mais existir produção de Matics. Isso aqui é o máximo que existe delas. Então aqui nós estamos falando de um limite máximo de 10, no caso aqui de 10 trilhões de polígons. Não existe como ter mais polígons. Já foi produzida todas as polígons do mundo, podemos por assim dizer. O mesmo acontece quando a gente volta aqui para a nossa BTC, quando a gente olha o BTC. O máximo de BTCs que vai circular no mundo são esses 21 milhões aqui. Não existirão mais produção de BTC quando a gente chegar em 21 milhões. Nesse momento a gente já produziu 19,51. Estamos próximos, ainda tem mais uns 2 milhões para ser gerado. A gente tem um ritmo de produção de BTC que vai reduzindo à medida que a gente vai se aproximando do limite máximo. E isso é o que teoricamente, faria com que a criptomoeda fosse deflacionária, podemos por assim dizer. O que é algo deflacionário, Stormer? Vamos lá. Quando você tem um banco central produzindo, por exemplo, dólares, ligando a impressora e imprimindo dólares, você está reduzindo o valor do dólar. Por quê? Porque tudo que existe em abundância acaba tendo menos valor. Então, se você tem 1 trilhão de dólares circulando no mundo, aquilo vai entregar mais valor para o dólar. Daqui a pouco você liga o Banco Central liga a impressora e começa a imprimir dólares todos os dias, e a gente passa de 1 trilhão para 5 trilhões de dólares. O que acabou acontecendo? A gente diluiu o valor daqueles dólares presentes. Então, toda vez que a gente imprime dinheiro, toda vez que nós expandimos a nossa base monetária, ou seja, a gente expande o fornecimento máximo, nós estamos reduzindo o valor daquilo que existe. Lei da oferta e procura e lei da oferta em gigantesca quantidade diminui o valor daquilo. Bom, a ideia de uma coisa deflacionária seria você ter realmente um ativo que tem um limite máximo. Tá? Um limite máximo de produção. E quando você tem algo que tem um limite máximo de produção e as pessoas estão procurando muito por aquilo, automaticamente você teria um valor subindo. Então, quando a gente fala de algo deflacionário, nós precisamos entender que é algo que não expande, que não aumenta em quantidade, mas também é importante que haja uma procura por aquele produto. Não adianta você ter um limite máximo de canetas aqui que eu vou estar... Cara, eu vou fazer só uma caneta dessa no mundo inteiro. Mas não tem ninguém querendo comprar. Pouco interessa. Agora, digamos que eu vá fazer 10 canetas com essa no mundo inteiro e tem um monte de gente precisando ou querendo esse tipo de caneta. O preço dessa caneta vai subir. Então, quando a gente olha aqui o fornecimento máximo, sim, é interessante que a gente tenha uma quantidade máxima de criptos que serão criadas, sim, e tem algumas criptos que são ilimitadas, e essas não me interessam tanto, tá? Mas ao mesmo tempo também é interessante a gente ver qual que é o volume por capitalização de mercado que está sendo girado por dia. Tá? A gente quer que haja um grande giro ou a gente quer menos giro? Essas decisões todas elas têm que ser levadas em consideração. Tá? Basicamente falando, até algum tempo atrás, nós estávamos vendo o BTC com uma capitalização de 1 trilhão de dólares. Ele chegou a estar valendo 1 trilhão de dólares a capitalização dele, quando ele estava perto lá dos 64 mil dólares, que era o topo histórico dele, inclusive, ele estava literalmente 2 vezes, com uma capitalização 2 vezes maior do que essa. E quando a gente olha, então, esse aspecto todo de capitalização de mercado, e a gente começa a entender, então, que o dinheiro entrou no BTC, muito dinheiro entrou no BTC, para procurar o BTC como uma reserva de valor, para procurar o BTC como algo que eu estou livre da ingerência do governo. Quando eu tenho dinheiro no BTC, eu realmente consigo deixar esse dinheiro teoricamente protegido das restrições
de fronteiras e das restrições a nível mundial. Eu posso botar esse dinheiro numa wallet, embarcar um avião e ir embora, e eu tenho dinheiro que vai ser utilizado em qualquer lugar do mundo de uma maneira mais livre e mais, digamos assim, sem tantas restrições. Bom, esses são os aspectos positivos do BTC, mas sim, tem muita gente que tem dúvidas a respeito das criptomoedas e dúvidas importantes quanto à sua estabilidade, quanto à sua segurança. A gente já viu que são extremamente voláteis, isso é um fato, sem dúvida alguma. E quando a gente fala sobre elas, a gente precisa observar isso aqui com muito interesse. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de economia nas criptomoedas.